Graça e paz, povo de Deus, bom dia. Espero que todos vocês estejam bem. Vamos começar mais uma escola dominical. Antes de nós iniciarmos, eu queria convidar você a fechar os seus olhos para que nós pudéssemos orar juntos. Amém? Grandioso Deus, Pai de amor, graça e misericórdia, muito obrigado, Pai, por mais essa oportunidade de estarmos aqui juntos para aprendermos com a Tua Palavra, para crescermos em graça e sabedoria diante de Ti. Continue, meu Pai, nos dando um coração humilde, um coração servo, meu Pai, continue moldando a nossa mente segundo a Tua vontade. Entregamos tudo em Tuas mãos, entregamos o nosso domingo em Tuas mãos, as nossas vidas em Tuas mãos, para que o Senhor faça, o Senhor venha cumprir em nós os Teus desejos. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Meus irmãos, em primeiro lugar, bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, porque eu não sei em que horário que você vai ver esse vídeo. Mas, em primeiro lugar, eu louvo a Deus pela sua vida. Sou muito grato ao Senhor pela oportunidade de estarmos juntos, nesse momento, para aprendermos mais da parte do Senhor. Com muita humildade, com muito tremor, eu estou aqui com você, mas eu tenho total certeza que o Espírito Santo vai nos conduzir nesse momento. Amém? E eu estou muito feliz porque o tema da revista é relacionado à maturidade cristã. Amém? Maturidade na fé. Então eu estou muito feliz porque eu tenho entendido que o nosso relacionamento com Deus, ele precisa de atenção, ele precisa de tempo de qualidade, ele precisa de dedicação, ele precisa de oração, ele precisa de comunhão. Então é algo na nossa vida que não deve passar desapercebido. E com isso é o tema da revista, E para que nós possamos conversar sobre isso neste dia, eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia lá em Hebreus capítulo 6, amém? Versículo 1, amém? Hebreus capítulo 6, versículo 1, que diz assim, sendo assim, considerando conhecidos os ensinos básicos a respeito de Cristo, prossigamos rumo à maturidade ou perfeição, sem lançar novamente o fundamento do arrependimento de atitudes inúteis e que conduzem à morte da fé em Deus. Amém? A minha tradução aqui é da King James atualizada, então às vezes pode estar um pouquinho diferente da sua, mas o princípio e o sentido é o mesmo. Amém? E o estudo de hoje, meu irmão, vem dizer o seguinte, que nós devemos continuar seguindo em direção à maturidade, à perfeição em Cristo Jesus. Amém? O livro, a carta de Hebreus, que também é compreendida e entendida como um grande sermão, um sermão de exortação, mas um sermão também de incentivo, uma carta de incentivo e de exortação, ela foi direcionada às pessoas de tradição judaica, amém? Que conheciam o culto, a forma de culto, conheciam a importância do sacerdote. Então, por isso que Hebreus aborda essa questão do sacerdócio, o Cristo como nosso sumo sacerdote, mas também a nossa responsabilidade, a nossa vigilância sobre a nossa maturidade na fé e a nossa caminhada contínua rumo à perfeição em Cristo. Eu gosto muito do livro de Hebreus, porque o livro de Hebreus é um livro muito direto, muito objetivo. Em certa medida, é aquele carrinho na canela, aquele zagueiro clássico, aquele carrinho levanta o atacante para o alto. Então, Hebreus faz exatamente a mesma coisa com a nossa vida. É um livro que pega a gente pelos braços e sacode a gente para que a gente possa acordar e ver a importância de nos dedicarmos à nossa vida com Deus. E esse estudo é muito interessante porque uma das primeiras coisas que ele fala é o seguinte, que ele traz ensinamentos práticos para a nossa vida, que os discípulos do Senhor, eles não têm alternativa a não ser crescer na fé. Crescer na fé para um discípulo do Senhor Jesus Cristo não é uma opção, é uma ordenança, é algo que deve ser feito continuamente. Lá em Marcos capítulo 8, versículo 34, o Senhor diz que todos aqueles que querem vir após Ele, querem segui-lo, devem tomar a sua cruz, devem imitá-lo, devem segui-lo. Amém? Então, o texto ele já está deixando bem claro, muito claro, que nós não podemos, meus irmãos, já conhecendo a palavra do Senhor, conhecendo a doutrina, conhecendo o ensino, nós não devemos ficar parados no mesmo lugar. Nós devemos continuar a seguir, a caminhar,
a crescer, a nos dedicarmos à palavra do Senhor, a nos dedicarmos ao crescimento no Senhor, para a glória do nome do nosso Senhor. Meus irmãos, isso é muito importante, porque nós estamos vivendo um tempo de muita confusão teológica, de muitas falsas doutrinas à nossa volta. Então, a cada dia mais, nós precisamos ser maduros na fé para identificar, amém, meus irmãos? Identificar aquilo que provém de Deus, aquilo que é edificação, não somente para a nossa vida, mas para as pessoas que estão à nossa volta. Eu gosto muito de destacar isso, que o cristianismo, o cristianismo não é algo que deve ser, que acaba somente na vida da pessoa. O cristianismo não é solitário. O cristianismo ele não se fecha dentro de um quarto, ele não se fecha somente à leitura de um livro específico, não. O cristianismo ele está relacionado ao nosso relacionamento com Deus, mas naturalmente isso transborda para a vida das pessoas que estão à nossa volta. O cristianismo é comunitário, o cristianismo é comunhão. Então, até para a gente saber aquilo que vem de Deus, aquilo que realmente provém do Senhor, que está com suas bases na Bíblia Sagrada, que é o nosso manual de fé, que é o nosso manual de vida, nós precisamos ter maturidade, nós precisamos saber enxergar, discernir aquilo que provém de Deus, não somente para as nossas vidas, mas como eu acabei de falar, para a vida das pessoas que estão à nossa volta. Amém? Seguindo aqui, meus irmãos, eu quero também até citar uma coisa muito interessante, que nos estudos de John Wesley, nos sermões de John Wesley, nos livros que ele escreveu, tem até um livro muito bom que eu tenho aqui em casa, ele está perdido em algum lugar aqui em casa, mas é sobre a respeito da perfeição. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó, tá aqui, ó. Explicação clara da perfeição cristã. Ele está querendo ganhar amor, ele vai sair invertido para vocês, mas foca nas coisas da cá para você poder buscar depois. Explicação clara da perfeição cristã, né? Texto integral e 2 sermões célebres de John Wesley. É muito interessante esse livro, eu li ele há um tempinho atrás, porque John Wesley aborda a perfeição cristã, a maturidade cristã, a santidade cristã como algo prático, não é teoria, amém? A maturidade ela é expressa em atitudes, meus irmãos. É algo que pode ser visto pela própria pessoa, o seu amadurecimento na doutrina, o seu amadurecimento na oração, no jejum, na busca, na convivência com seus irmãos. O irmão ele passa a pensar primeiro antes de falar. Ele busca respaldo no Senhor antes de tomar qualquer tipo de atitude. Ele busca servir os seus irmãos com alegria. Ele busca estar disponível naquilo que ele pode e até às vezes aquilo que ele não tem tanta experiência, mas ele pede que o Senhor o capacite para que ele possa ajudar a comunidade da fé. John Wesley deixa bem explícito nesse livro que a perfeição, a santidade, a maturidade, ela deve ser expressa em atos de fé, mas atos de fé que venham edificar a vida da sua comunidade de fé, a vida da igreja na qual você faz parte, na vida das pessoas que convivem com você dentro de casa, na vida dos seus amigos, na vida dos seus colegas de trabalho. A vida cristã, a maturidade cristã não é teoria, é prática contínua. É um caminho que nós estamos no Senhor, vivendo com Ele e sendo moldado por Ele. John Wesley até cita algumas coisas aqui muito interessantes, eu vou até ler aqui para a gente não perder nada. Amém? Que diz assim na revista, ó. Para John Wesley, a mera pregação não conduziria o estado da vida mais maduro. O que quer dizer? Ir para a igreja e somente escutar o sermão da noite, ou da terça-feira, ou do domingo à noite, ou escutar os estudos de célula, ou os próprios estudos aqui da Escola Bíblica Dominical, não são suficientes para poder alcançar a maturidade. Junto a ela, junto ao sermão, deveriam estar elementos como a disciplina e a comunhão, práticas que poderiam levar a um aprofundamento da fé, da santidade, como testemunho de vida e do conhecimento bíblico, entre outros fatores de crescimento. O que John Wesley está querendo dizer com isso, meus irmãos? Que tudo aquilo que nós escutamos, tudo aquilo que nós aprendemos deve ser colocado em prática com oração, com jejum, com leitura da palavra de Deus, com comunhão entre os irmãos e com uma vida dedicada ao compromisso social e missionário. Ele está falando que nós devemos pegar tudo isso que nós aprendemos do Senhor e colocar em prática para a glória do Senhor. Isso é caminhar em maturidade. Meus irmãos, eu costumo dizer
que o nosso alvo é Jesus Cristo. É uma coisa simples, né? Todo mundo fala isso. Você escuta isso em qualquer lugar, em qualquer igreja você escuta isso. Só que é muito diferente falar que o nosso alvo é Cristo e saber e projetar e ver todos os dias que o nosso alvo realmente é Cristo. Uma coisa muito interessante que nós estamos aqui com... vocês estão vendo essa caneta na minha mão? Vocês podem ver essa caneta é concreta, né? Ela é de plástico, né? Normal, tinta azul, tem uma esferinha aqui na ponta dela que ajuda a escrever. Então ela é material, você consegue pegar a caneta, certo? Então você não precisa crer que a caneta existe. Você está vendo a caneta aqui na minha mão. Se você tiver uma caneta na sua casa, uma caneta Bic normal, você pode ver que é a mesma caneta. Não muda absolutamente nada. Mas com Cristo é diferente. Com Cristo, ele está aqui, ele se manifesta em nós. Nós podemos senti-lo, nós podemos escutá-lo, nós podemos entendê-lo pela palavra de Deus, mas porém, nós não podemos materializar Deus, né? Nós não conseguimos pegar Deus, nós não conseguimos tê-lo em nossas mãos. Então, maturidade cristã é entender, em primeiro lugar, que nós precisamos crer. E crer é um passo de fé no Senhor e principalmente de abrir mão das coisas que nós não temos controle. Então, por isso que é muito necessário você ter isso no seu coração e na sua mente, que você precisa ser maduro espiritualmente, que você precisa ser maduro na fé e saber que Cristo é o alvo da sua vida. Por quê? Porque durante a vida você vai sofrer ataques de muitas coisas. Coisas que você vê, pessoas, palavras, problemas com dinheiro, problemas espirituais também, problemas de N tipos. E se o seu alvo não for Jesus Cristo, você vai voltar lá no texto de Hebreus 6, capítulo 1, que diz assim, ó. Hebreus capítulo 6, versículo 1, perdão, que diz assim, ó. Prossigamos rumo à maturidade, sem lançar novamente o fundamento do arrependimento de atitudes inúteis que conduzem à morte da fé em Deus. O que isso quer dizer, meus irmãos, em linhas gerais para a gente aqui nesse momento? Se nós ficarmos voltando a coisas que nós já deveríamos ter superado, naturalmente isso vai minar a nossa maturidade. Nós vamos ficar parados. Eu gosto muito de um texto, eu queria até pedir para você poder abrir, que é em Hebreus mesmo, capítulo 5, os versículos 13 e 14, se eu não me engano. É isso mesmo, está aqui, ó. Hebreus capítulo 5, os versículos 13 e 14, que diz assim, ó. Ora, quem precisa alimentar-se de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. No entanto, o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante da fé, tornaram-se capazes de discernir tanto o bem quanto o mal. Quando o autor de Hebreus ele cita essa parte dos tipos de alimento, o que ele está querendo dizer? Que para cada fase da nossa vida, nós temos um tipo de alimento específico. Amém, meus irmãos? Quando a gente é pequeno, quando a gente é neném, nós tomamos leite materno, a papinha, entendeu? Alimentos amassados para você poder fazer uma digestão. Mas quando nós somos adultos, nós comemos um churrasco, uma feijoada, né? Comemos alimentos com substância, aquele hamburgão depois do culto. Amém? Então, nós precisamos entender que para cada fase da nossa vida nós temos um tipo de alimento e um tipo de comportamento. Quando o autor ele diz aqui, no entanto, o alimento sólido é para os adultos. O que ele quer dizer? Para as pessoas que estão firmes, alicerçadas, maduras, crescendo no Senhor. É desse tipo de alimento, desse tipo de maná da parte do Senhor que elas estão buscando e se alimentando todos os dias. E o que isso conduz? Tornam elas capazes de discernir tanto o bem quanto o mal. Discernimento, meus irmãos. Discernimento daquilo que é do Senhor e daquilo que não é do Senhor. Daquilo que pode minar a sua vida cristã e daquilo que pode edificar a sua vida cristã para a glória do nosso Deus. Então, parece que é muito importante que nós venhamos a caminhar na perfeição para Cristo, na perfeição de Deus, na santidade, na comunhão,
no servir aos irmãos. Amém? Porque isso naturalmente faz parte da vida do discípulo do Senhor. Para a gente poder finalizar aqui, meus irmãos, eu queria só destacar mais uma coisa, que é o seguinte: ser imaturo na fé é não desejar o crescimento em Cristo Jesus. Então, uma coisa que eu quero deixar aqui bem claro para você: se você deseja crescer em Cristo, se você deseja buscar o Senhor, tenha em mente que você precisa de dedicação. Não dá para ficar buscando o Senhor de maneira inconstante. A busca do nosso Senhor, a busca do crescimento, a leitura da palavra, a comunhão, a oração, o jejum deve ser constante na sua vida. Como você respira, como você se alimenta todos os dias, como você vai ter que trabalhar ou ter que estudar, e você faz isso sistematicamente. Você também precisa fazer isso sistematicamente com o Senhor. Você precisa colocar isso como prioridade. Amém, meus irmãos? E para finalizar aqui, o crescimento na santidade, na maturidade, ela também está baseada em duas coisas, meus irmãos, que vocês nunca podem se esquecer: no amor e na graça do nosso Senhor. Por quê? Porque uma busca pelo crescimento sem Deus, ela pode te afastar de Deus e te transformar num escriba, num fariseu, sem amor por vidas, sem amor pela palavra de Deus, sem amor por Deus. Pode te transformar em uma pessoa mecânica, uma pessoa religiosa, uma pessoa morta espiritualmente. Então tenha sempre em mente: para crescer em Cristo Jesus, você precisa estar alicerçado no amor de Deus e na graça de Deus. Na graça de Deus, sabendo que você não merece nada do que você está recebendo. É tudo presente, é tudo dádiva, é tudo dom do Senhor. E amor, para que você nunca se esqueça que o amor que você está recebendo de Deus é o amor que você deve demonstrar pelo seu próximo. Amém? Então você precisa ter paciência com você nesse processo de crescimento, porque é um processo dolorido, é um processo que você precisa abrir mão de muitas coisas que você gosta e que você precisa, que você pensa, mas você não precisa, né? Você precisa ter consciência de que o Senhor vai te entregar o que realmente você precisa. Você precisa abrir mão. Então é um processo de crer também. E para que isso aconteça, você precisa ter amor. O amor de Deus na sua vida, para que a cada dia mais você possa se desprender das coisas que o tempo pode corroer e possa se agarrar a cada dia mais nas promessas eternas do nosso Senhor. Amém? O nosso estudo termina por aqui hoje. Louva a Deus pela sua vida. Peço ao Senhor que Ele abençoe sua casa, abençoe sua saúde, te guarde e te livre de todo mal. Que o Senhor acampe os anjos dele ao seu redor. Amém? Vamos orar? Grandioso Deus, muito obrigado, meu Pai, por mais essa oportunidade de estarmos aqui juntos. Abençoe a vida dos meus irmãos em Cristo. Entrego a vida deles, meu Pai, com muita alegria ao Senhor, sabendo que Tu és um Deus que toma conta dos seus, que cuida dos seus, que protege os seus, que fortalece os seus. A nossa confiança e a nossa esperança estão em Ti, Jesus. Obrigado por tudo. Entregamos tudo ao Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém e amém. Um beijo, que Deus te abençoe.